Gálatas, capítulo 5, verso 1. O livro que nós vamos meditar um pouco nesta manhã. O título é Exortação a conservar a liberdade cristã. Amém? Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas se a fé que opera por caridade, que é amor, opera por amor, corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentirei, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, que é pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Bondoso e eterno Pai Celestial, esta Escritura, Senhor, que nós lemos para nossa meditação nesta manhã, que o Senhor possa nos ajudar pelo mesmo Espírito que a escreveu, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, aqui no capítulo 5, do livro de Gálatas, o apóstolo São Paulo ele está dizendo: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Este jugo da servidão aqui é porque na lei tinha que circuncidar ao 8º dia o macho, né? Então, isso era um pacto feito por Deus, dado a Moisés, e tinha que ser dessa forma. Porém,
dada para os israelitas também incluía os manjares, incluía as oferendas, incluía festas de luas novas, incluía guardar o sábado, era tudo que estava na lei como ordenança para Israel, tinha que ser guardado. Então, hoje, se você guarda o sábado, mas não circuncida, vale muita coisa, porque ou você guarda toda a lei, ou então você não guarda lei nenhuma. Ou seja, no praticar, porque guardar a lei nós guardamos porque nós estamos em obediência à palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma ordenança é uma lei. Não a lei mosaica para se guardar como Israel guardava, ou alguns ainda guardam até hoje, né? Então aqui o apóstolo São Paulo está dizendo: estais pois firmes na liberdade. Cristo chamou, qual é a liberdade? Você não precisa guardar o sábado, isso é uma liberdade. Você não precisa circuncidar, é uma liberdade. Você não precisa fazer festa de luas novas. Você não precisa fazer nada que Israel fazia, sacrifício e mais sacrifício. Não, você não precisa fazer isso. Qual sacrifício? Está se falando do sacrifício que Israel fazia, sacrifício de sacrificar animais, sacrificar familiares, crianças, e assim vai, tantas coisas que eles faziam. Mas nós temos ainda um sacrifício, sim. Qual é o nosso sacrifício? O nosso sacrifício hoje é o nosso culto racional, um culto do entendimento. Por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque nós sacrificamos o nosso desejo de ficar em casa, de ir para qualquer outro lugar para estar aqui. Aí nós estamos fazendo um sacrifício, porém um sacrifício válido, um sacrifício que não tem nada a ver com o sacrifício lá do Velho Testamento, é totalmente diferente. Então, ele diz aqui, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, qual diferença faz circuncidar e guardar o sábado? Ou praticar outras coisas lá que foi dado para Moisés ou para Israel? Não vai mudar muita coisa. Então ele diz assim, e de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Quer praticar alguma coisa da lei, tem que guardar toda. Ou pratica toda a lei, ou então nada feito. Agora, quem está escolhendo guardar toda a lei, ele diz aqui, e de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora aqui, separados está de Cristo. Não tem nada a ver com a salvação dada por Cristo, porque está fazendo o quê? Guardando a lei, para se salvarem por a sua própria maneira, o seu próprio esforço, fazendo algo para se salvar. Porque em Israel, eles faziam algo para se salvarem. Era a forma como eles agiam, a obediência a tudo que Moisés determinava, para eles se salvarem. Por quê? Porque eles ainda não tinham o quê? O Salvador. O Salvador ainda não tinha morrido por eles. Então eles estavam ainda debaixo de sangue de animais, sacrifício feito pela mão do homem. Então aqui vem agora Jesus Cristo, e os que buscam guardar a lei, separados estais de Cristo. Vós os que vos justificais
lei da graça tem que cair, não está na graça. Quem quer viver pela lei, praticando o que a lei determinou para Israel, não está na graça, está caído dela. Agora, como que as pessoas vão compreender isso? Está fácil de compreender, mas não compreende porque vive os seus caprichos. Tem uma profetisa que rege o grupo todo, ou crê na profetisa para fazer o que ela manda, ou crê nas escrituras para fazer o que ela manda. Aí onde está? Aí todos aqueles que têm um homem como seu cabeça para dizer o que o seu grupo deve fazer, estão na mesma condição, já caíram da graça. Já caíram da graça porque não vivem mais conforme Cristo, vivem mais conforme o que alguém quer dizer. E eles têm um medo de fazer alguma coisa contra o que aquele homem diz, ou aquela mulher, seja lá quem for o seu cabeça, e dizem que o cabeça deles é Cristo. Não é, não é. Eu posso afirmar, porque se fosse, eles deixariam o que o homem diz e sustentariam o que a Bíblia está dizendo. Eles não querem fazer isso, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem o sábado, nem as festas da lua nova, nem o sacrifício de animais, tudo que é pelo homem, nem os pensamentos do homem tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Aleluia! É isso que tem a ver com Cristo. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, igreja? Tu me ama, pastor? Tu me ama, crente no universo inteiro? Tenha fé para guardar toda a palavra e amar, fazer o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro, e dispensar tudo que o homem tem a dizer. Me ama para isso? É, Cristo, eu te amo, mas o meu pastor falou, o meu profeta falou, minha profetisa falou, um bispo falou, o concílio de pastores falou, a convenção falou, o plenário falou, e Cristo falou o que através de sua palavra? Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor, por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Olha, Paulo pergunta, corrieis bem? Quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Aleluia! E conhecereis quem? A verdade. E a verdade vos libertará. Mas ele continua dizendo, corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vocês sabem quem foi que impediu? O espírito do maligno nos pastores. Os espíritos do maligno nos profetas, ou em algum profeta ou alguma profetisa, fazendo vocês temer mais a eles do que a verdade de Deus. Estamos em uma guerra de palavras,
no qual somente o que está escrito pode te dar segurança e te fazer vencer. É o que está escrito. Com o que está escrito você vence o diabo. Aí você pega uma escritura que diz: Adão conheceu a Eva, e Eva concebeu e deu à luz a Caim. E aí alguém vem e diz: não, Caim é filho da serpente. Está escrito aonde? A Bíblia diz que é de Adão. Aí alguém diz que é da serpente. Quem está certo? Quem é que eu vou seguir? Quem é que eu vou obedecer? E eu digo que estou andando segundo a Bíblia. Qual é a verdade? A Bíblia ou o que alguém diz? Ah, mas ele não está na genealogia. Problema porque não está na genealogia. Mas a Bíblia está dizendo que é filho de Adão. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Olha aqui. Está persuadido, igreja, irmãos, pastores, estão persuadidos. Mas quem foi que te persuadiu? Ou, quer dizer, quem foi que te convenceu? Quem foi que fez você crer mais na palavra do homem do que na própria Escritura Sagrada? Quem foi que fez isso? Quem foi que te persuadiu? Paulo está perguntando. Quem foi que te fez crer nisso? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, porque Cristo te chamou para a graça, para crer, para amar e para obedecer o que está escrito. Pela graça sois salvos. Não está debaixo de jugo. Pessoas debaixo de jugo de profeta, pessoas debaixo de jugo de pastores, e Cristo chamando a liberdade, a viver a fé, o amor. Aí aqui ele volta e diz no 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de mentira contamina todo cristão. Um pouco de mentira, um pouco de fermento. Dizer alguma coisa que a Bíblia não diz, no final não tem como sustentar. É por isso que eu fico com o que está escrito, porque no final eu posso sustentar isso. Não está escrito. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, olha bem, aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Vocês sabem o que isso quer dizer? O que é inquietar? Tirar a sua paz em Cristo, porque Cristo nos traz paz. Cristo nos traz descanso, segurança, tranquilidade. Mas aí vem o homem e deixa você inseguro, dizendo coisa para você, e você vai nas Escrituras e não encontra raízes para aquilo. Você não encontra afirmação para aquilo, você fica inquieto, você fica nervoso, você fica fora de si. Mas a Bíblia está dizendo que o tal que fizer assim será condenado. Gente, será que não temos temor disso? Era para sermos mais tementes a Deus, mas perderam o temor, gente. Perderam o temor. A Bíblia falando de 7 eras da igreja, 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas com 7 mensageiros, quer dizer 7 pastores, 7 anjos, 7 pastores, 7 ministros, e as pessoas dizem que é 7 eras, e dizer que são 7 mensageiros,
para tocar e introduzir um anjo terreno ali e dizer que é um anjo terreno? Não tem escritura para afirmar isto. Só que estão inquietando vidas. E quem assim fizer, seja quem for, aqui a Bíblia está dizendo, seja quem for. Irmãos, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não quer saber se o camarada pregou para o mundo inteiro, mas o que foi que ele pregou? Ele conquistou uma grande massa de número de pessoas. Ele fez um sistema grande que abrangiu muitos lugares. Para Deus não importa, não. Seja quem for, seja pregoeiro da verdade, onde não há confusão, onde não há insegurança. Pregador da verdade traz segurança para os ouvintes. Então ele diz aqui, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentirei, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque Paulo era circuncidado. Ele era judeu e era circuncidado. Na verdade ele assim, eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou pois perseguido. Ele ainda pregava a circuncisão, porque ele era judeu e era perseguido ainda. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Se é para viver pregando circuncisão ou incircuncisão, seja lá o que for, pregando sábado, pregando luas novas, seja lá qualquer coisa da lei, está anulando a cruz de Cristo. Agora aqui o apóstolo Paulo diz assim, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos um ao outro pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, como é que eu amo o próximo e não digo a verdade para ele? Como é que eu amo o próximo e deixo ele seguir andando erroneamente? E as pessoas estão pensando que estão certas, mas se parasse um pouco para examinar as Escrituras, se parasse um pouco para dar ouvido a homens de Deus, que hoje eles estão crucificando e ridicularizando homens de Deus, que têm saído de sistema para pregar o Cristo crucificado, para levar ao povo a verdade. Eles, ao invés de pararem para ouvir, eles estão crucificando, dizendo coisas terríveis, e não param para entender que se fosse um cristão genuíno, nascido de novo da palavra, não estariam ridicularizando as pessoas. Estavam amando ao ponto de conquistá-los, mas eles mostram que dentro deles não tem amor, não tem novo nascimento, não tem sido persuadido por Cristo, mas sim por homens, por sistema, por coisas que vão ficar para trás e que levarão à condenação no decorrer do tempo. O apóstolo Paulo foi muito bem claro.
seja quem for, esse tal que inquieta as pessoas, esse tal que leva mentira aos ouvidos das pessoas, esse que engana, tira uma paz, tira o sossego, bota mulheres para viver tão temente a um ministro, que deixa de viver a vida cristã, a vida conjugal, a vida de pai, de criar os seus filhos bem criados, para poder manterem mulheres debaixo de julgo, homens debaixo de julgo, crianças debaixo de julgo. As crianças estão recebendo, coitada, uns ensinamentos tão brutos, que eu ouvi um ministro uma vez dizer que uma criança, porque estava cochilando na igreja, era para pegar aquela criança e dar uma surra naquela criança. E se ele, quando saísse dali, fosse brincar, não era para deixar brincar. Quer dizer, tirar a criança de ser criança, quer fazer as crianças de adulta. Isso é falta de amor, isso é falta de Cristo, isso é falta de novo nascimento. Pastor de igreja grande, absurdo, e dizer que estão pregando o verdadeiro evangelho, que são os únicos que são a noiva de Cristo. Eles são humanos e possuídos por espírito maligno ainda, que estão conduzindo, porque o Espírito de Cristo, ele não age dessa forma não. O Espírito de Cristo, irmão, é aquele que chega para uma mulher que foi apanhada em ato de adultério. A lei diz que a tal tinha que ser pedrejada, mas ali estava a graça em carne humana, para dizer assim: quem de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela, porque quem estava ali com força para apedrejar era eles. Aí quando eles olharam e viram que eles eram pecadores também, não puderam tirar a pedra. E Jesus disse: então, mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum te acusou? Eu também não te condeno não te acuso não. Agora, mulher, vá, muda a tua vida, nasça de novo. Ô gente, uma palavra dessa, um amor desse, isso constrange a pessoa de fazer o errado. Isso constrange. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso é amor. Isso é amor. Mas não, ele não sabe, ele não tem amor, não sabe amar, não sabe conduzir com amor. Sabe a crucificar, sabe a apedrejar, sabe a abandonar, sabe a ridicularizar, dizer palavras terríveis, né? Mas Jesus encontrou um cobrador de imposto que cobrava fora de ordem e disse: hoje a salvação vem na tua casa, agora tu vai querer? E ele disse: Senhor, se eu tiver que restituir todos que eu já fraudei, eu vou restituir quanto for necessário restituir. Quer dizer, entrou amor no coração. Por causa do quê? Por causa de uma palavra bem dividida. Ah, esse ladrão de imposto, esse, aquilo, outro. Não, o evangelho não é isso não. O evangelho é amor. O evangelho é entender que Cristo morreu por mim, morreu por você. O homem mais baixo, mais vil, mais terrível, Cristo morreu por ele. Cristo morreu por ele. Se ele acordar e atentar e receber aquela mancha que o manchava, que estava sobre ele, pode ser limpa naquele mesmo momento, porque o sangue de Jesus Cristo foi vertido no Calvário para quê? Para nos purificar de todo o pecado. E agora aquela pessoa ser ajudada pela verdade a ter um crescimento em Cristo, não em religião e nem ser persuadido a andar com medo. Com medo. Pessoas têm medo de cometer um erro. Não é para você ter medo de cometer um erro, não. Você tem que confiar que Cristo te libertou e que você não é mais preso a praticar erros. Se alguma coisa, alguma vez acontecer, foi Deus permitindo para te provar se você ia ficar lá ou se você ia cair em si e se arrepender novamente. Porque João disse isso: filhinho, não pequeis, não pequeis. Então, não tenha prazer em andar fazendo o que é errado, mas se pecardes, tem um advogado para com o Pai.
Se pecares, então, não está falando dos que estão lá na sarjeta fazendo as coisas, está falando de nós. Filhinho, não pequeis. Está falando de nós. Quem é que peca? Nós. Lá eles já estão no pecado. Quem peca são os crentes que conhecem a palavra. Mas ele diz, não pequeis. Mas se tu cometer um pecado, não fica lá amarrado lá não. Aí vem os outros com um bocado de pedra para te jogar, para te cobrir na pedra, porque tu cometeu um erro. A Bíblia está dizendo que nós temos um advogado. E o advogado é Cristo. Cometeu um erro, mas eu não fiz premeditado, eu não tenho prazer mais nisso. Vem cá, meu filho, vem cá para te dar um abraço. Vem cá para ser aconchegado aqui comigo. Tu tem um advogado para com o Pai, o Senhor Jesus Cristo, aquele que pagou pelos teus pecados. Agora, eu vou fazer porque eu tenho um advogado. Aí já não tem mais graça. Eu vou fazer porque... Não, é diferente. Agora, deslize acontece com todo mundo. Acidente acontece com qualquer pessoa. Ninguém maquina um acidente. Eu vou praticar um acidente. Ninguém faz isso. Porque no acidente você não apenas faz sofrer quem se envolve naquele acidente. Você também sofre. E quem estiver com você também vai sofrer. Então ninguém faz isso. Mas ele acontece? Acontece. E nenhum dos dois queria que acontecesse. E às vezes acontece acidente com uma pessoa sozinha também, não premeditado. Então tudo aquilo que você premedita, você tem culpa. Mas aquilo que acontece por acontecer, Deus que sonda e conhece o nosso coração, sabe que aquilo ali foi um acontecimento. Então Cristo já nos chamou e já nos tirou da servidão e nos chamou à liberdade. Então, é dessa forma que nós devemos viver, e não vivendo ali no pé da letra amarrado, achando que você tem que fazer algo para ser salvo. Cristo já nos salvou. Não é o guardar do sábado, não é as festas de luas novas, não é a circuncisão, a incircuncisão, não é nada disso que nos salva, mas sim a morte de Jesus Cristo no Calvário. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então essa é a liberdade que Cristo nos chamou. Soberano e eterno Pai, estamos agradecidos nesta manhã por esse momento especial e por essa palavra bendita, Senhor, que fique em nossos corações e nos corações daqueles que hão de ouvir, Senhor, que possam eles serem recompensados, abençoados ricamente, Senhor, para o louvor da Tua glória, que eles possam compreender e entender, Senhor, que nós não temos que estar sob jugo de homem, mas sim, ó Pai, sobre a obediência total à palavra do Senhor, ligado com Deus pela cruz de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.